Olá, oitavo ano. Hoje o nosso vídeo vem para fazer a revisão para a avaliação da próxima semana. Então prestem bem atenção nessa revisão, que vai ajudar bastante vocês a responder as questões. O assunto ele é o clima na Terra, dinâmica e suas previsões. Só que vocês não vão precisar ler tudo aquilo que está lá no livro didático de vocês. Vocês vão estudar pelo caderno de atividade. Ok? Então, capítulo 4, aí vocês dão uma olhadinha por aí mesmo. Eu não vou me estender, vou colocar... Essa revisão vai ser com base nas questões. Então, vocês, se quiserem fazer algumas anotações, isso é importante para que vocês possam lembrar na hora da resolução. Então, vamos lá. Antes de falar das influências, dos fatores do clima, a gente precisa entender o que é tempo, o que é o clima. Às vezes a gente imagina que as duas coisas possam ser iguais, né, semelhantes. Na verdade, são bem diferentes. O tempo, ele é o estado momentâneo, então é só um momento, das condições atmosféricas ou meteorológicas. Então, de um determinado local que vai estar sujeito a variações. Então, quando alguém pergunta, por exemplo, como é que está o tempo hoje? Então, a gente pretende saber se está frio ou se está quente, seco ou se está úmido, se está chuvoso, se está ensolarado, nublado, enfim. Então, o tempo, ele é a condição atual da atmosfera, o que pode mudar no instante, né? E de um instante ao outro. Então, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o tempo ele está chuvoso, mas que pode mudar daqui a pouco. Amanhã, o tempo poderá ser diferente, pode ser ensolarado, pode ser nublado. Então, isso vai diferenciar. Já o clima, o que seria então o clima? Já é uma condição duradoura, né? Veja, o tempo ele é momentâneo, é um momento. O clima ele é duradouro e equivale ao conjunto dos tipos dos tempos mais comuns em um determinado lugar, ao longo de um período aproximadamente de 30 a 30 anos. Ou seja, se há uma observação em determinado local, eles observam como é aquele clima. E esse clima ele vai permanecer durante o resto da vida, vamos dizer. Possa ser que haja alguma mudança devido às ações humanas, né, com degradação, enfim. Então, ele representa um padrão geral das condições meteorológicas. O que é isso? São as variações anuais da temperatura, da umidade, da pressão atmosférica e dos ventos. Eles se alteram de acordo com as estações do ano. Então, quando alguém diz, por exemplo, Tocantins é um estado muito quente e seco, então está referindo ao clima. E que é o quê? Que ele é tropical, por ser quente e seco, muito quente e seco. Então, um clima tropical. Então, contudo, ao longo dos dias, Tocantins pode apresentar uma variedade de tempos. Mas esse é o tempo que permanece, né? Geralmente. Então, é o clima. Então, tempo é momentâneo, clima, ele é duradouro, né? É o que caracteriza uma determinada região. Aí nós temos aí as influências dos fatores do clima. Então, observando essa imagem, nós temos aí o planeta Terra sendo aquecido pelo Sol. Então, a gente sabe que a Terra, o planeta Terra, ele realiza dois movimentos, né? Rotação e translação. São os principais. Na verdade, ele realiza vários movimentos. O rotação, ele gira em torno do seu eixo. Translação, em torno do Sol. Então, nessas condições, o planeta, ele é aquecido ele não é aquecido uniformemente, ou seja, ele não é aquecido igual em todas as regiões aí do planeta, não. Ele é aquecido de forma desigual à medida que esses movimentos se realizam. Então, os raios, eles vão se incidir, eles vão acontecer de maneira mais forte nas regiões equatoriais e de maneira mais fraca em regiões polares. Aí abaixo aqui nós temos os principais fatores, os fatores que contribuem para a influência aí no clima. Então, nós temos a latitude, vocês vão ter que identificar isso, né? Daqui a pouco eu coloco uma atividade para vocês identificar. Então, a latitude, ela é medida na distância em relação à linha do Equador. Então, quanto maior a latitude, menor será a temperatura. Maior a latitude, menor a temperatura. A altitude
está medida de acordo com o nível do mar. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, mais distante do nível do mar, menor será a temperatura, porque vai estar maior a altitude. O relevo também influencia, então as suas formas na superfície da Terra vai influenciar. Então, as cadeias de montanhas, por exemplo, eles podem impedir a passagem de massa do ar, alterando o clima. A vegetação também é um fator que influencia no clima. Então, áreas com vegetação mais densa, dependendo do tipo de vegetação, tem menores amplitudes térmicas, ou seja, menos quente, né? Vai ser menos quente. Tem mais vegetação, vai fazer mais sombra, absorve mais gás carbônico, então isso vai diminuir a temperatura. As amplitudes serão menores. Na maritimidade está em relação que as regiões com água. Então, regiões que contêm mais água. Então, quanto mais água próximo, menor a amplitude térmica. Ou seja, locais que têm mais água demora mais a esquentar e demora mais a esfriar. Então, a mudança de temperatura ela não será brusca, diferente em locais que não tem água, que é um dos fatores que nós classificamos como continentalidade. Correntes de ar e de água também é um dos fatores e corresponde à movimentação de ar e de água na Terra. Então, vamos ver um exemplo na atividade a seguir. Então, vejam aí. Essa questão ela está no caderno de atividade, na página 19. Então, é um exemplo de influências, fatores que influenciam. Então, nessa primeira imagem, vejam aí. Na primeira imagem, nós temos uma cidade próximo ao mar. Então, que fator predomina é a maritimidade. Então, se está próximo ao mar, maritimidade. Então, observando essa outra imagem, nós temos aqui montanhas, não é isso? Então, é a altitude. Lembra, maior altitude, menor temperatura. E menor altitude, maior a temperatura. Vegetação. Então, claro, aqui vai ficar bem claro, quando vocês veem uma imagem aí com uma bela vegetação vasta, densa. Então, o fator que está influenciando aí é a vegetação. Nessa outra imagem, nós temos uma cadeia de montanhas, né? Que então, qual é o fator que influencia? Pode ser o relevo ou a vegetação. Nesse aqui é um deserto, não tem água, então o fator que influencia na temperatura nesse local é a continentalidade. Vamos agora para a dinâmica climática. Então, vocês só vão estudar os fatores que influenciam e a dinâmica climática. Então, vejam aí, preste atenção na explicação, qualquer coisa vocês poderão fazer as anotações para que vocês possam lembrar na hora da resolução das questões. Então, o que é isso aí? O clima ele pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas no decorrer do ano e compreende elementos climáticos que são modificados por fatores climáticos. Então, nós temos aí, ao lado, os fatores climáticos que nós acabamos de ver, e eles exercem influência sobre elementos climáticos, como a umidade relativa do ar, ocorrência de chuvas, temperatura, pressão atmosférica e ventos. Então, como é que esses elementos climáticos se relacionam entre si e como é que eles estão sendo influenciados por esses fatores climáticos? Então, vejam só. Nós vimos assim frequentemente várias manchetes de previsões do tempo, né? Corrente marítima que vem do sul, massa de ar, enfim. Isso são fatores climáticos influenciando nessa dinâmica climática. Então, o que acontece? E o que seria essa umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar, ela pode ser alta e pode ser baixa. Então, quem já viu, por exemplo, numa manchete, em Goiás, a umidade do ar está a 20%, no Acre está a 90%.
Então, Goiás 20% menor e Acre está maior com 90%. Então, essas umidades são baixas no primeiro, né, no segundo a umidade elas são elevada e a umidade do ar ela é importante por quê? Porque ela define o regime das chuvas. Então veja aí, já a umidade do ar está relacionada com as ocorrências de chuva. Então essa umidade ela vai definir o regime de chuvas e também controlar as variações de temperatura. Então, se vocês quiserem, podem anotar aí do lado. Vou repetir. A umidade do ar ela define os regimes de chuva e também controla as variações de temperatura, caracterizando a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre maior e a menor temperatura em um determinado período. Então, em regiões em que há uma menor quantidade de água na atmosfera, a amplitude ela tem de ser maior, em razão de água reter e conservar a temperatura por mais tempo do que na superfície. Então, portanto, quanto maior a umidade, menores serão as variações dessa temperatura. Então, nessa fala que eu acabei de dizer a vocês, vejam que a umidade também está relacionada tanto com as ocorrências de chuvas, como na temperatura. Então, anotem aí para que vocês não esqueçam na hora da resolução. E a pressão atmosférica? Então, por exemplo, no nível do mar, o ar ele se encontra mais denso. Então, ele é concentrado e onde a pressão atmosférica também no nível do mar, o ar ele vai se encontrar mais denso, então ele vai ser concentrado onde a pressão ela é maior, vai ser concentrado lá. Então, conforme aumenta a altitude, o ar se torna menos denso. Então, maior altitude, ar menos denso. Isso vai tornar o ar mais rarefeito e, consequentemente, a pressão também ela exerce e diminui. Por isso que as pessoas, ao escalar montanhas bastante altas, né, o ar está rarefeito, fica difícil a respiração, porque há baixa quantidade de oxigênio. A pressão ela diminui, e isso vai alterar em várias reações do nosso organismo, acarretando grandes problemas. Então, a pressão atmosférica ela está relacionada com a altitude. Então, vejam que esse fator climático ela vai influenciar aí na pressão. As precipitações, em questão das chuvas, elas estão diretamente relacionadas também com a saturação do ar em termos de quantidade de água nele existente, que a gente chama isso de umidade, e manifestam em forma de chuva, granizo ou neve. Então, as regiões com altas latitudes, que a gente acabou de falar, próximo à linha do Equador, elas costumam ser mais quentes. E as regiões polares, com menor latitude, costumam ser mais frias. Então, está relacionada à questão da temperatura. Em regiões mais altas, a quantidade de ar é menor, preste atenção, é menor, no caso, em regiões mais altas, e a pressão, então, diminui. Em regiões mais quentes, o ar ele aquece e dispersa, diminuindo da mesma forma a pressão atmosférica. Então, quanto mais distante dos oceanos, maiores são as variações de temperatura, ou seja, sua amplitude térmica. Observe, então, essa imagem para que a gente possa entender essa questão da brisa marítima. Então, ao lado aí no texto, nós temos aí, é por isso que há, por exemplo, a brisa marítima e terrestre. Aquele vento típico das regiões da praia, com isso, durante o dia, a areia esquenta mais que a água e com isso também esquenta o ar sobre ela. O ar mais quente, menos denso, ele sobe, então por ser menos denso, ele sobe, deixando uma região de menor pressão. Então, sopra a brisa do mar para a praia, brisa marítima. Então, como a areia ela é mais quente e a temperatura quente ela é menos densa, ela sobe.
E no mar, a temperatura em relação ao da areia, ela é diferente, né? Seria maior, mais densa. Então, ela tende a ocupar esse espaço de menor pressão, porque possui maior pressão. Então, ele vai soprar em direção a essa região de menor pressão, ou seja, a continentalidade, né? Essa é a brisa marítima. Na brisa continental, ela é o contrário. Mas para a gente entender melhor, aí vejam só. Então, durante o dia, o que acontece? As superfícies de terra, elas são aquecidas mais rapidamente do que as superfícies da água. Então, conforme o ar em contato com a terra, ele é aquecido, o mesmo sobe, como eu falei a vocês. Ele é trocado pelo ar mais frio sobre a água. O vento local, próximo da costa, que é formado como resultado dessa convecção, é denominado brisa marítima. Então, esse vento, esse convecção, vocês lembram, a gente viu eu acho que no ano passado, quando a gente estudou a questão da termoquímica, a questão da convecção. O ar quente sobe, o ar frio desce. É o mesmo que acontece na geladeira. Um ar-condicionado, a gente põe para esfriar. Então, o ar-condicionado se localiza em cima por produzir um ar frio que é denso. Aí desce o ar quente que está na sala fechada, ele sobe, vai esfriando, desce e assim faz esse círculo, convecção. O mesmo acontece aí na brisa marítima. Então, essa brisa marítima, porque o ar quente que está sendo formado aí pela areia está sendo trocado pelo ar frio do mar, da água. Então, acontece essa troca de convecção. Aí, veja, o vento local, esse vento local, ele é chamado de brisa marítima. Então, onde o ar mais frio mais quente se encontra, existe a seção do ar quente devido à diferença em densidade. Então, ao longo dessa linha de contato, frequentemente denominando frente de brisa. Então, nuvens convectivas e tempestades podem se desenvolver por esse motivo. Na brisa terrestre, nós vamos ver aqui na brisa terrestre que acontece durante a noite. Por que durante a noite? Durante a noite, a água ela perde calor. Então, ela perde calor. Se ela perde calor, a temperatura ela vai ser menor, então sobe, porque é menos densa. Já a areia, ela tende a esfriar mais rápido, então mais denso, vai haver essa troca. Então, essa brisa marítima, ela vai de sentido contrário, né? Da areia para o mar. Então, à noite, as superfícies sobre a terra se esfriam mais rapidamente que as superfícies da água circunvizinhas. Então, quando isso ocorre, o ar mais frio sobe e a terra irá fluir da terra para o corpo da água, iniciando assim a brisa terrestre, como eu falei a vocês. Então, uma linha de cúmulos poderá frequentemente se formar ao longo da frente dessa brisa, imediatamente fora da linha dessa costa. Ventos de superfícies localizados serão geralmente perpendicular à linha de nuvens, podendo observar aí nessa imagem que vocês estão vendo aí. E a gente falando tanto em vento, o que seria o vento? O vento, né, quando o ar ele se desloca das áreas de alta pressão, nas quais está muito concentrado, para as áreas de baixa pressão, nas quais sua concentração ela é menor. Então, quando esse deslocamento de ar, ele é chamado de vento. Então, essa deslocação é chamada de vento. Então, quando o ar se desloca de alta pressão para o de baixa pressão, nós chamamos esse deslocamento de massa de ar de vento. E essas massas, elas podem possuir temperaturas e umidades semelhantes e deslocar numa mesma direção. Então, é isso, gente. Vocês vão estudar apenas isso, esse resumo, essa revisão vai orientar vocês no que vocês realmente vão estudar.